Olá, gente boa, vamos conversar hoje sobre qual é a diferença entre fé verdadeira e a mera religiosidade. E para ilustrar o assunto, vamos começar com uma história que está registrada na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Diz o texto que o povo de Deus serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, gente, o que o texto está dizendo é que nós temos o povo e esse povo está seguindo a Josué e também está seguindo a Deus enquanto os anciãos estão vivos. Ou seja, a fidelidade desse povo, ela está vinculada à presença de pessoas que estão influenciando positivamente esse povo para seguir a Deus. Só que agora, diz o versículo 8, faleceu Josué. Passou um período de tempo e Josué morreu. Morreu também aquela congregação toda, versículo 10. E uma outra geração apareceu. Essa geração, diz o texto, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então são duas características. Ele não conhecia a Deus e nem conhecia as obras. Ok. A pergunta que nós temos é quanto tempo passou entre Josué e o surgimento desse novo povo que não conhecia Deus. Uma coisa nós sabemos. A data em que surgiu Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz que, quando o povo estava desviado, o povo que Deus levantou esse juiz. Agora, diz o texto que o Josué morreu e que morreram todos aqueles anciãos, toda aquela geração que seguia Deus. Quanto tempo se passou? Então eu fui fazer um estudo, né? E eu descobri que foram apenas 26 anos. 26 anos se passaram e aquele povo se desviou de Deus completamente. A pergunta é, como que um povo inteiro tão rapidamente se desvia de Deus? O que é que aconteceu antes? Então voltemos ao texto. O texto diz que aquele povo serviu a Deus somente enquanto Josué e os anciãos estavam vivos. Ou seja, enquanto havia influência, Josué estava influenciando, aquele povo estava influenciando, aqueles anciãos, haviam líderes influenciando, e eles estavam dizendo assim, olha, você precisa fazer esse sacrifício, você precisa ir na igreja, você precisa cantar louvores ao Senhor, você precisa dar a sua oferta, você trazer seu sacrifício, você precisa se envolver mais. Enquanto isso aconteceu, eles obedeceram. Mas tem um problema, porque tão logo essa influência acabou, eles se desviaram totalmente de Deus. Se tornaram pessoas que não conheciam a Deus, diz o texto, e não conheciam nem as obras, mas barbaridade, se eles ouviram todas aquelas histórias, se os anciãos, se os líderes falaram tanto, como é que eles não conheciam? Então, queridos, a verdade é o seguinte, houve ensino, mas não houve aprendizagem. Isto é o coração do que nós chamamos de mera religiosidade. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu fui uma pessoa nascida no interior. Quando eu saí e vim para a cidade grande, no meu caso eu vim para o seminário. Mas eu, quando era pastor, eu vi pessoas que quando vinham do interior e perdiam aquela influência, aquela insistência dos seus pais, dos professores, da escola, eles também abandonavam a vida moral que eles tinham lá no interior. Nós já vimos isso nas nossas próprias igrejas. A gente leva os filhos para a igreja, a gente insiste para eles darem oferta, fazer oração quando é criança, a gente cantar, ficar de pé, manda sentar, fica quieto, presta atenção no pastor, a gente lê a Bíblia em casa com eles quando são pequenos. Nem por isso eles estão aprendendo. Existe ensino, mas não existe aprendizagem. A minha lição hoje é que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos. O discípulo é aquele que aprende.
O discípulo é aquele que pega esse coração dele e ele está em adoração a Deus, ele quer conhecer a Deus e suas obras. Nós podemos ir à igreja, meus queridos, e podemos não entregar o nosso coração a Deus. E quando nós perdemos a influência dos nossos líderes, ou quando viajamos para um outro lugar, e quando não estamos debaixo da pressão positiva de que homens e mulheres de Deus, nossas famílias, exercem sobre nós, acabamos por nos afastar de Deus. Aqui é uma coisa gravíssima. Diz o texto que eles não conheciam a Deus. E não conheciam nem suas obras. Eles não lembravam, eles não sabiam o que dizer. Por quê? Porque enquanto eles estavam fazendo aquela coisa de igreja, eles não tinham o coração em aprender e a seguir a Deus. Cuidemos com a mera religiosidade. Que ela não seja o centro da nossa vida. Que a nossa vida seja um coração que aprende, um coração de discípulo, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, admira suas obras. Cuidemos do nosso coração. Essa que é a diferença entre ter fé verdadeira e mera religiosidade. Ok, gente boa? Até a próxima lição de guardanapo, quando a gente vai conversar sobre Josué, um homem que tinha o coração certo com Deus.